Eu ajudei a construir o Partido dos Trabalhadores em São Paulo, junto com milhares de outras pessoas vindas do movimento popular, do movimento sindical, das universidades, da luta clandestina contra a ditadura militar, dos partidos revolucionários, e chegamos ao PT. E no PT eu fui presidente do diretório zonal de Ermelino Matarazzo, fui vice-presidente do diretório municipal quando o Dr. Hélio Bicudo foi o presidente municipal, ajudei a coordenar a campanha da Luíza Erundina, fui responsável pela agenda da Luíza Erundina e fui convidado por ela para ser seu chefe de gabinete, cargo que eu exerci entre 1989 e 1992, até março de 92, quando fui chamado a ser secretário de saúde entre abril de 92 e dezembro de 92, sucedendo o Eduardo Jorge. Se eu não tivesse tido essa trajetória pelo movimento popular, se eu não tivesse ajudado a construir o Partido dos Trabalhadores, se eu não tivesse tido a experiência de ser chefe de gabinete e secretário da saúde, certamente muitas dessas propostas eu não teria tido condição de formular e de viabilizar como leis importantes hoje na cidade ou no estado de São Paulo. Por outro lado, eu tive também e estou tendo a experiência parlamentar de mandatos na Câmara Municipal de São Paulo e mandatos na Assembleia Legislativa. Bom, eu tenho uma experiência que vem dos movimentos populares desde a década de 70, da luta contra a ditadura militar, antes mesmo da existência do Partido dos Trabalhadores. Tranquei matrícula na Faculdade de Medicina, junto com o Roberto Gouveia, para ajudar a organizar o Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, e eu acho que isso está retratado, por exemplo, no livro do Éder Sader, quando novos personagens entram em cena, e em vários estudos acadêmicos. Eu, inclusive, fiz a minha dissertação de mestrado na Unicamp, retomando essa história da organização dos movimentos populares de saúde em São Paulo, e ali eu faço uma recuperação de teses, de dissertações e de estudos e livros publicados sobre a experiência da organização da luta por saúde na Zona Leste e em outras regiões de São Paulo. Então eu acho que isso é um patrimônio nosso, coletivo, e que a gente não deve perder de vista. Então, eu exerço o mandato desde 1997. O primeiro mandato meu, de 1997 a 2000, foi quando eu investiguei o escândalo dos frangos do Paulo Maluf, razão pela qual hoje ele foi incluído na lei do ficha limpa. Quer dizer, eu fiz toda a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público ingressou com a ação civil pública, ele foi julgado responsável pela compra superfaturada e direcionada para empresas de familiares, pela ação proposta pelo Ministério Público, a partir dos dados que eu encaminhei, da representação que fiz, e agora, alguns anos depois, 10 anos depois, ele foi incluído na lei do ficha limpa, que é uma lei de iniciativa da sociedade civil. Por isso é que nós queremos facilitar o uso das leis de iniciativa popular, de plebiscito e referendo, porque a população brasileira se organizou, apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei para punir os casos de corrupção durante as campanhas eleitorais e apresentou mais recentemente a proposta que se transformou na lei do ficha limpa, que é qualquer agente público que foi condenado por algum órgão colegiado, não pode ser apenas uma condenação em primeira instância por uma decisão de um único julgador. Então eu investiguei o escândalo dos frangos, eu investiguei o escândalo do Leve Leite, do PAS, do Plano de Atendimento à Saúde, da contratação de funcionários fantasmas na gestão do Paulo Maluf, de Celso Pitta. Então acho que essa é uma modalidade de atuação de um mandato parlamentar, que é um mandato que fiscaliza o Poder Executivo, mas que também fiscaliza o próprio funcionamento do Poder Legislativo. Um mandato que busca criar órgãos colegiados de atuação direta da sociedade civil, como é o caso dos conselhos gestores, para que a população se aproprie dessas políticas públicas, para que a população saiba como é que os recursos estão sendo gastos, mas que a população também ajude a formular novas políticas públicas. Além disso, nós precisamos pensar uma forma de democratização do próprio mandato parlamentar, e não só do parlamento. Então eu sempre procurei atuar mediante a realização de plenárias do mandato, que são momentos em que você chama o maior número possível de pessoas pelo correio, por outras modalidades,
para uma ação presencial de todos que quiserem participar, e ali você discute quais são as estratégias do mandato, quais são as linhas políticas que ele vem adotando, os projetos e as leis que ele aprovou, as investigações que está fazendo, e colhe sugestões também da população sobre como é que o mandato pode ser mais presente nos bairros, nos movimentos, nas lutas sociais para a conquista e ampliação dos direitos.